Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho. Nós vamos hoje fazer um comentário para o estudo da noite do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, o item 16, Mundos Regeneradores. Rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos mantenha em paz, em equilíbrio e que nós possamos absorver um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Eu vou pedir a permissão de vocês para ler alguns trechos do Evangelho para a gente poder construir juntos o comentário de Mundos Regeneradores. Ele inicia no Evangelho nos dizendo: entre as infinitas estrelas que brilham na abóbada celeste, tantos mundos existem como o de vocês, designados pelo Senhor para expiação e provas. Então o Evangelho já inicia no primeiro parágrafo nos lembrando a posição atual que a Terra se encontra. É um mundo de expiações e provas. Dentro do estágio que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaríamos no segundo estágio e indo para o terceiro, que é exatamente o mundo de regeneração. Mas, igualmente, há entre eles os mais miseráveis e os melhores, como os transitórios, que podemos chamar de mundos regeneradores. Cada redemoinho planetário, circulando no espaço em torno de um foco comum, arrasta consigo muitos mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. A Terra já tem algum tempo que nós recebemos da espiritualidade amiga a informação dessa transição para mundo de regeneração. Logicamente, dentro dessas informações, nós formamos uma linha de raciocínio. E como é que a gente imagina essa linha de raciocínio? Que a partir do momento que a Terra se transformar para o mundo de regeneração, tudo correrá a mil maravilhas. Nós teremos realmente uma terra de pão e mel. É importante que nós procuremos entender dentro da doutrina espírita, dentro do que a gente aprende com a doutrina, que tudo na nossa vida são fases de transição e que a natureza, nem a vida, não dá saltos. Não tem como nós saltarmos de um mundo de provas e expiação para a regeneração do dia para a noite. Há uma transformação. Logicamente, as notícias que nós temos recebido também da questão da pandemia atual, por diversas entidades espirituais, é de que nós recebemos praticamente uma premiação. Nós precisaríamos passar, vamos chamar de trauma, para que nós pudéssemos despertar intimamente em nós a condição definitiva da cooperação, do amor, da fraternidade, da convivência em harmonia. E tudo isso veio, como tem nos alertado a espiritualidade, através de um vírus invisível que atingiu o mundo inteiro, nos alertando que poderia ter sido uma guerra. Logicamente, o Chico mesmo falou sobre essa questão de guerra, que traria atrasos e outras coisas mais, mas o que traria principalmente seria
a fermentação de raiva, de ódio, de patriotismo, de egoísmo, de universos particulares. Então, levemos em consideração, independente daquele que acredita que seja ou não acredita que seja, todas as oportunidades como situações que nos permitem a modificação pessoal, a modificação mental, a modificação do coração, ou seja, a modificação sentimental. Vamos fazer um paralelo. Nós sabemos que hoje existem pessoas que estudaram grande parte da sua vida e que são especialistas em suas áreas. Hoje nós já lidamos com a energia atômica, com a física quântica, nós já temos diversas fontes de combustíveis, o homem já foi à Lua, enviamos robôs a Marte, estamos pesquisando as profundezas do oceano, e tudo isso são dons, mas são dons que o homem aprimora através do estudo, através de cursos, através do seu esforço pessoal. Muito bem. Uma pessoa, por exemplo, quando vai cozinhar, ela não consegue, no primeiro dia, montar e executar uma receita e aquilo ficar maravilhoso. Pode até que seja um fator de coincidência, mas para se transformar num bom chefe, ela precisa de bons cursos e boas instruções. A vida também segue assim. Ela não vai dar saltos, ela não vai dar pulos. Como é que nós queremos sair, desculpem, do grupo primário e entrar na defesa de uma tese universitária? Não tem como. Nós precisamos cursar item por item, ano por ano. Assim também é o planeta em regeneração. As transformações vão acontecendo, muitas a gente percebe, outras a gente não percebe, mas ele está transformando. Qual é o grande aviso que nós recebemos desde quando Jesus esteve entre nós, mas principalmente da espiritualidade, dos nossos mentores espirituais, que nos alertam constantemente sobre a questão da transformação? Ela é cotidiana, ela está acontecendo e nós precisamos atingir um certo nível de entendimento, de conhecimento e de sentimento. Caso contrário, nós teremos que migrar para planetas menos evoluídos. Por quê? Qualquer espírito que não esteja com estágio mínimo para entrar numa figura de linguagem na universidade, ele tem que repetir a sua experiência, repetir o ano que ele cursou. Mas a Terra já não vai mais permitir que a gente continue repetindo por aqui. Há necessidade de que a gente mude. E o que é a regeneração? Antes de antecipar, vamos ler mais um trechozinho aqui do Evangelho, onde ele diz: os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma arrependida encontra neles a tranquilidade e o descanso, conseguindo depurar-se. Então é preciso que nós entendamos que todo esse esforço vai valer a pena. Quando ele chama a nossa atenção, dizendo para nós que nós estamos entre o mundo de expiação e o mundo feliz. E que nós encontramos aqui a tranquilidade do descanso. Descanso de quê? O descanso de tantas mazelas, de tanto ódio, de tanta maldade, que ainda reina graça resoluta, firme e forte, e que nós estamos conseguindo enxergar em todos os painéis da vida humana. Fazendo um parênteses aqui,
quando começaram a descobrir o índice de corrupção imenso que existia no mundo, principalmente no Brasil, perguntaram a Satya Sai Baba por que estava acontecendo tanta corrupção. E o Satya Sai Baba fez também uma figura de linguagem interessantíssima. Ele disse o seguinte: olha, é como se você estivesse em um quarto, e esse quarto estivesse cheio de móveis, de ratos, de bichos. E vocês acostumaram a entrar nesse quarto no escuro. E de repente vocês foram lá e colocaram uma lâmpada e acenderam a lâmpada. Quando vocês acenderam a lâmpada, vocês viram a quantidade de poeira, a quantidade de rato, a quantidade de sujeira, a quantidade de outros animaizinhos que existiam dentro dele. Então, a maldade, a corrupção, o ódio, as perseguições, elas sempre existiram. O que está acontecendo? Na transformação planetária, nós estamos recebendo mais luz. Estamos caminhando para a regeneração. E a partir do momento que nós acendemos mais luz no nosso planeta, nós estamos enxergando mais coisas erradas, mais sujeiras, que terão que ser corrigidas e serão. A boa notícia, a grande notícia, é exatamente isso. Independente da nossa vontade, da nossa atitude, do nosso sentimento, das nossas ações, o planeta continuará se transformando. Porque é da lei, tudo progride. Então, estejamos atentos, peguemos carona, transformemos nós também no sentimento, nas ações, nos desejos, nos anseios, para que nós estejamos e possamos ser, como o Cristo nos alertou, os herdeiros da terra regenerada. E ele nos diz aqui: entretanto, a felicidade perfeita ainda não existe nesses mundos, apenas o começo da felicidade. O homem é ainda carnal e, por isso mesmo, sujeito ao sofrimento de que estão isentos somente os seres completamente desmaterializados. Muito bem. O que nós precisamos entender por esse parágrafo do Evangelho? É preciso que nós ampliemos a nossa visão. Nós, na nossa cultura, ainda temos um hábito muito ruim. Se a coisa não deu certo como nós queríamos, se não aconteceu da forma como nós planejamos, a maioria de nós, humanos encarnados, ainda encontramos culpados. O culpado é a mulher ou o marido, é o filho que é terrível, é o pai ou a mãe que bateu quando criança, que não educou direito, que teve poucas posses financeiras, é o presidente do bairro, não é? É o prefeito, é o vereador, é o governo, é o país, é a chuva, é o sol. Então nós conseguimos encontrar sempre um culpado para as nossas dificuldades, principalmente na questão da modificação das nossas mazelas e maus hábitos e costumes. O que a regeneração nos alerta? Olha, o planeta vai sair do índice absoluto de maldade rumo a um planeta de amor, de compreensão, de fraternidade. Então é preciso que você esteja atento a isso. E um dos primeiros passos que nós precisamos ter é exatamente esse. É ter a condição de renovar em nós todos os dias e entender que se deu errado, nós podemos recomeçar ou fazer diferente. Ou seja, ampliar a visão, persistir no bem. No final, vale a pena. No mundo transitório que nós estamos vivendo, de repente a gente diz que a corrupção é que vale a pena, que ser desonesto vale a pena, mas não vale. Nós sabemos que a vida continua e todas as nossas ações são sementes lançadas.
E essas sementes, elas automaticamente vão ser colhidas por nós. Se nós plantamos o bem, colheremos o bem. Se nós plantamos o mal, colheremos o mal. Então, meus irmãos, é preciso entender que a transição está em pleno acontecimento. O planeta de regeneração, sem sombra de dúvida, vai alcançar cada vez mais uma colheita de compreensão, de harmonia, de paz e de amor. Mas é preciso que a gente persista na nossa doutrina pessoal diária, não no sentido da letra morta, mas de entender que o Espiritismo nos auxilia a entender, a facultar em nós a capacidade de persistir e de sentir. Ele diz aqui para nós, do sofrimento estão isentos somente os seres completamente desmaterializados, ou seja, progresso. É por isso que nós não podemos desistir. E eu quero ler mais um parágrafo aqui para a gente encerrar na noite de hoje. Assim, a alma liberta pairará sobre todos os horizontes, não mais com os sentidos materiais e grosseiros, mas somente os sentidos de um perispírito puro e celestial, aspirando às emanações de Deus, nos perfumes do amor e da caridade que vem do seu seio. Nesse parágrafo, ele nos dá a conclusão. Todas as dificuldades vencidas na Terra, sejam em que grau for, porque como eu comecei dizendo da questão dos cientistas, não é, daquelas pessoas que nós consideramos a elite cultural, não importa. Muitas vezes a gente vem para experiências que a gente julga pequenas, mas que são enormes. Eu me reporto a uma história que li uma ocasião, de um senhorzinho que viveu por 80 anos na fazenda e arrancava toco com enxadão. Ele começou muito jovem e morreu exercendo essa profissão, porque o treinamento físico permitiu com que ele ultrapassasse os 80 anos arrancando toco na fazenda. E então foi questionado a um dos mentores por que uma pessoa dessa vem, nasce, né, vai crescer sem uma oportunidade de estudar, passa uma vida inteira analfabeta, num serviço realmente físico, pesado. E qual seria a vantagem disso? Então o mentor espiritual disse o seguinte: disciplina. Agora, se nós formos ver a maior antena mediúnica que existiu no planeta, depois de Jesus, que conhecemos por Chico Xavier, e lembrarmos do conselho do Emmanuel a ele, na beira do lago, quando ele iniciava os seus trabalhos, o que ele disse? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, enfrentar a rotina sem reclamar, enfrentar a rotina com alegria, enfrentar a rotina com confiança e fé, é algo que é uma tarefa muito grande. Mesmo que essa tarefa tenha vindo desenhada, moldada em ter que levantar todos os dias de madrugada numa fazenda, sem a condição de estudar e trabalhar num esforço físico por mais de 80 anos. Então, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que nós estamos na transição. Cada um de nós vai viver mais intensamente de acordo com o seu sentimento. Para aqueles que já conseguem sentir essa vibração do planeta de regeneração, já se encontram na Terra transformada. Para aqueles ainda presos em rancores, em rebeldias, em ódios e muitas mazelas, em dificuldades realmente, ainda demora um pouco, mas também estamos no caminho. Entendamos que o planeta de regeneração
já começou a sua instauração. É preciso que cada um de nós abra o coração, abra a mente, o pensamento, se disponha a amar, a entender, a perdoar, para entrarmos em definitivo nesse clima. E fazendo uma figurinha de linguagem, estamos todos nós em viagem, no trem, no navio, no avião. Mas aquele que já consegue o domínio do seu sentimento, que já consegue amar um pouco mais, que já consegue tolerar um pouco mais, ser mais paciente, esse passageiro já está na janelinha. Pensemos nisso, queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.